Aboru Aboiabu Xixé, meu nome é Paola, eu sou sacerdotisa de Ifá, eu sou psicóloga, sou mãe, sou arteterapeuta, sou escritora, autora do Orum, Psicologia da Terra, um livro baseado na cosmopercepção iorubá para a transformação da psicologia contemporânea. E eu vim hoje compartilhar um trecho desse livro que eu tô parindo. Eu tenho sentido muito profundamente pela população palestina, tá sofrendo de tanta crueldade. E sentindo essa responsabilidade nossa de iluminar, de colocar muita atenção, muito foco no que está acontecendo ali e de nos abrir, nos questionar constantemente com o que a gente pode fazer, né? O que cada um pode fazer dentro do seu contexto, mas se cada um fizer o que pode fazer, o outro lado sabe que isso importa, né? Sabe que aquele povo importa. Eles precisam entender que para nós aquele povo importa, porque eles chegaram num grau de desumanização em relação àquele povo. Então, para nós, né, principalmente nós brancos privilegiados, que temos o privilégio da palavra, né, de ter um acesso aos meios de comunicação como nenhum outro povo tem, que a gente ilumine, né? Ilumine-se iluminando como um rezo mesmo, né? Da gente olhar para esses nossos irmãos, porque, enfim, porque eles importam, né? Porque essas vidas, essas mães, essas crianças, esses pais, essas famílias importam. E a gente precisa deixar claro para os governos de opressão que nós não aceitamos mais nenhum tipo de relação de vínculo com essas estruturas de poder através da violência. E isso significa a nossa própria segurança, né, num futuro muito próximo, porque o próximo sempre pode ser os nossos, né? E já são, na verdade, e é um pouco sobre isso que esse texto fala, e é a minha forma de estender o meu coração e colocar a minha voz no mundo para essa batalha. Trazer um pouco mais de reflexão, de profundidade, um convite para um aprofundamento e também um convite para um momento de conexão, assim, de cada um poder escutar e se permitir sentir, se permitir entrar em contato com essa dor, porque a gente evita, né? A gente foi ensinado a evitar a dor e o sofrimento, mas a menos que a gente entre em contato com isso, o movimento criativo que precisa surgir a partir da raiva, a partir da tristeza, a partir da repulsa absoluta, né, a esse sistema opressor, ficar impedido, né? Então as nossas emoções são fundamentais para o processo de criação, não para a gente deprimir, mas justamente entender que a depressão é a falta de colocar isso em expressão. E é o que eu tô precisando no momento. Compartilhar. Viva a Palestina, a guerra cosmológica contra o axé feminino. A psicologia de dominação que permite genocídios modernos tem raiz na supressão histórica do princípio feminino sagrado. O que estou prestes a compartilhar pode despertar luto, raiva e vergonha. Essas emoções não são problemas para resolver, são informações. É sua alma reconhecendo a verdade. Respire através delas, elas são sua medicina. A destruição contínua de vidas, casas e patrimônio palestino representa nosso fracasso coletivo em aprender com as lições mais dolorosas da história.
Depois de testemunhar os horrores do tráfico de escravos africanos, do Holocausto e do genocídio de povos indígenas em todo o mundo, a humanidade prometeu que não repetiria tais crimes. No entanto, vemos a história se repetir. Crianças soterradas sob escombros, famílias expulsas de suas casas e patrimônio cultural sistematicamente apagado. A natureza seletiva de nossa memória histórica revela um padrão perturbador. Enquanto o genocídio de 6 milhões de judeus por Hitler nos horroriza, com razão, e continua a ser uma lembrança constante da capacidade da humanidade para o mal, o assassinato sistemático de mais de 20 milhões de africanos sob o reinado de Leopoldo II no Congo permanece em grande parte desconhecido. O genocídio em curso na Palestina se desenrola diante dos nossos olhos com a mesma indiferença internacional que recebeu as atrocidades de Leopoldo, revelando como corpos pardos e negros têm sido sistematicamente desvalorizados em nossa consciência coletiva. Há uma profunda ironia no fato de que a crucificação do Messias Jesus, um judeu palestino que pregava o amor, a compaixão e a justiça para os oprimidos, se reflete na crucificação de seu povo. A mesma terra que testemunhou sua execução, agora testemunha a destruição de vidas. O Messias que ensinava a dar a outra face e amar os inimigos tem seus ensinamentos invertidos para justificar a violência contra o próprio povo da terra onde nasceu. A psicologia genocida prospera na ilusão de que proteger o nosso povo exige destruir um inimigo. Essa mentalidade cria identidades falsas baseadas no medo e na separação, alimentando ciclos infinitos de violência que nunca produzem a segurança prometida. O que torna esse padrão especialmente insidioso é como ele se transformou em um modelo de negócios exportável. Israel desenvolveu uma indústria militar que comercializa suas armas como testadas em batalha após operações em Gaza, vendendo não apenas equipamentos, mas métodos de repressão para o mundo todo. As polícias militarizadas de São Paulo e Rio de Janeiro operam com metralhadoras Israeli, armas promocionadas como testadas em campo. Em 2019, Israel abriu um escritório da Polícia Nacional em São Paulo para fortalecer a cooperação em segurança com o Brasil e toda a América Latina. O resultado são operações nas favelas, que replicam as táticas de cerco usadas em Gaza, onde homens encapuzados invadem casas, executam moradores na presença de suas famílias e aterrorizam crianças com bombas e tiro. Essa exportação da violência revela como a psicologia genocida se adapta e se espalha, transformando técnicas de ocupação militar em métodos de segurança pública ao redor do mundo, sempre gerando lucro para aqueles que fabricam a morte. Mas como chegamos a normalizar tamanha crueldade? Como sociedades inteiras aprenderam a aceitar que algumas vidas importam menos que outras? Esse padrão de santificar a violência por meio da narrativa religiosa remonta diretamente à antiga guerra contra o sagrado feminino, que deu origem à psicologia de dominação da nossa civilização. A palavra Ashira, citada cerca de 40 vezes no Antigo Testamento, mas raramente investigada, era o nome da deusa da fertilidade, adorada na região da Cananéia. Sua presença persistente nos textos bíblicos revela quão profundamente a divindade feminina estava enraizada na paisagem espiritual original, de forma tão enraizada que mesmo os editores patriarcais não conseguiram apagá-la completamente, sem tornar a narrativa histórica incoerente. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., marcou o ponto de inflexão quando a Igreja Cristã lançou sua campanha sistemática para apagar o feminino de todos os registros escritos e simbólicos remanescentes, culminando no estabelecimento da Santíssima Trindade como a construção exclusivamente masculina, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 aspectos masculinos sem contrapartida feminina. A ironia é mais profunda quando reconhecemos que o Espírito Santo, frequentemente representado como uma pomba, ecoa diretamente a compreensão ancestral do divino feminino como útero cósmico que dá origem a toda a existência. A pomba era um dos principais símbolos de Ashira, assim como as Yamis, as mães pássaro da cultura Yorubá,
consideradas a fonte de axé, a própria energia da vida. Ao masculinizar o que era originalmente o sopro criativo da mãe cósmica, a Igreja apropriou-se do princípio feminino, negando sua verdadeira natureza. Essa apropriação não foi apenas simbólica, ela estabeleceu um modelo econômico e político que perdura até hoje. A terra de Canaã, mais tarde Israel e Palestina, não foi escolhida arbitrariamente como a terra prometida. Ela ficava na encruzilhada de antigas rotas comerciais que conectavam África, Ásia e Europa, oferecendo controle sobre artérias econômicas vitais. A apropriação das qualidades masculina divina e a proclamação da propriedade sobre os recursos dos filhos de Ashira nunca foram meramente espirituais, mas sim profundamente econômicas. Quando o exército de Yahvé ordenou a destruição dos santuários de Ashira, referindo-se aos seus adoradores como pecadores, originalmente significando aqueles sintonizados com o caminho da esquerda, do latim sinister, eles estabeleceram um modelo para todos os genocídios futuros disfarçados de autoridade divina. O mesmo padrão que se repetiria nas cruzadas e depois na colonização das Américas, reivindicar um mandato divino para garantir recursos e poder através da eliminação de povos inteiros. Os santuários de Ashira eram árvores onde a fertilidade era celebrada como danças, em que as pessoas se desnudavam da mentalidade de separação e circulavam energia com esses seres antigos, a fim de ancorar altas frequências para a cura do coletivo. A passagem bíblica que relata como Deus Yahvé fica irritado, aspas, quando as crianças recolhem lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres fazem bolos para a rainha do céu, fecha aspas, revela a ameaça fundamental que a celebração comunitária natural representava para o sistema emergente de dominação. A inocência dos modos naturais da comunidade, onde famílias inteiras participavam em harmonia de rituais que honravam a divindade feminina, foi transformada em motivo para a guerra. A estratégia sempre foi destruir as mães primeiro, pois elas são as guardiãs da memória ancestral e da conexão com os ciclos naturais. Quando não conseguem matá-las fisicamente, destroem sua dignidade através da violência sexual. O estupro como arma de guerra é uma tecnologia precisa para fragmentar a capacidade maternal de transmitir sabedoria e amor incondicional. Órfãos e filhos de mães traumatizadas tornam-se matéria-prima para qualquer sistema de dominação, facilmente moldáveis para servir interesses que jamais serviriam se tivessem crescido no colo de mães integradas aos segredos da terra. Quando o ato sexual entre as polaridades feminina e masculina é envergonhado na imaginação de um povo, além da fratura na linhagem ancestral e fonte de poder, sua consciência não consegue acessar a regeneração de suas polaridades internas. O nível causal sutil da nossa energia, o axé que interage para regenerar nossas células, é adormecido, tornando o indivíduo dependente de fontes externas de energia, como estimulantes químicos, obedientes a comandos mentais. Quando o feminino e o masculino são separados em nossa psique, toda a realidade é virada de cabeça para baixo e as pessoas se tornam suscetíveis à doutrinação. Essa é precisamente a base psicológica que permite que populações inteiras aceitem a desumanização necessária para o genocídio. Essa mesma fragmentação da consciência permitiu os antigos massacres em nome de Yahvé, que ecoam hoje na capacidade de sociedades inteiras justificarem essas atrocidades. O culto abraâmico que ordena que vinculemos nossa fé à adoração exclusiva de um Deus Pai ciumento tornou-se um modelo que substituiu o princípio divino protetor, estabelecendo que destruir o inimigo é a maior prova de amor. Ashira, nossa divina mãe natureza, e seus santuários da árvore da vida ainda são queimados todos os dias através de uma economia global baseada no medo e na violência. O mesmo modelo de negócio que transforma táticas de ocupação em produtos comerciais opera em escala planetária, da destruição de florestas para o agronegócio até a militarização de polícias urbanas, sempre disfarçadas sobre narrativas de segurança, desenvolvimento, ordem. Conforme explicado por Antônio Bispo dos Santos, aspas, como foram proibidos de comer o fruto proibido no Gênesis,
Passaram a temer a floresta e os seres que a habitam, por medo de serem punidos. Como o cosmos é composto por todos os elementos do universo, eles têm medo e, por terem medo, destroem. Fecha aspas. Os guardiões indígenas da floresta, as crianças serpentes de boia, estão sendo doutrinados por aqueles que falam em nome desse mesmo Deus para acreditar que sua cultura original é maligna, enquanto seus territórios ancestrais enfrentam o mesmo apagamento sistemático para dar espaço aos campos desérticos do agronegócio. Despertar para o crime contra o povo palestino significa reconhecer como os ciclos de violência se perpetuam quando separamos a espiritualidade da matéria, quando valorizamos textos sagrados acima de vidas sagradas. É fundamental construir nossa própria presença energética para manter as frequências curativas, femininas e divinas e estabelecer um novo paradigma onde o amor possa existir. Um paradigma que honra a conexão de todos os povos com a natureza, que reconhece a santidade de toda a vida humana, independente da etnia e da religião, e que se recusa a aceitar interesses econômicos como justificativa para o sofrimento humano. A ausência de um luto profundo está na base de todas as crises que vivemos no mundo atual, assim como a raiva reprimida e as lágrimas de dor por qualquer forma de injustiça. Por trás disso está o nosso reconhecimento divino de como o amor realmente ama. Somente recuperando essa totalidade é que podemos realmente quebrar o ciclo de genocídio que ameaça consumir a todos nós. Eu te convido a fechar seus olhos e respirar e convidar esse luto para vir para a superfície, convidar as suas lágrimas sagradas, o ódio sagrado, a raiva sagrada, a movimentar o seu inconsciente e se perguntar o que você pode hoje fazer para parar o genocídio, para ser uma força contra, uma força de resistência, uma força que apoia as vidas inocentes e fragilizadas desse planeta. Que a gente possa despertar para a inteligência da empatia e de uma nova criatividade, de uma nova arte realmente sagrada que vem para ensinar, espalhar a verdadeira ética do amor. Sentir essa dor sozinho pode ser desesperador, mas talvez se a gente começar a abrir as nossas câmeras, as nossas casas, para esse choro coletivo, talvez algo novo possa surgir, que nos traga esperança, que nos traga de novo a paz. Obrigada, grata por compartilhar comigo um pouco dessa dor. Que as crianças palestinas saibam que nós sentimos muito.